little people, how are you? I'm fine. Mas enfim, hello. Ixi, acho que alguém já usa hello. Só hello mesmo. Hello little people. People. No singular, viu? Hoje, gente, eu vou estar aqui pra falar com vocês. Sei que vocês não vão se importar muito assim, né? Porque ninguém quer saber o que eu achei de alguma coisa. Não, quem sou eu? Mas eu vou estar falando o que eu achei do filme Enola Holmes. Uau, que tem na Netflix. Se você não possui Netflix, aí eu não sei, mas deve estar disponível, né? Em algum site alternativo, alguma coisa do tipo. Pra gente não ter pirateado. Mas eu acho que a Netflix dá, né? Os 7 dias grátis pra você experimentar, não é? Se eu não tô enganada, eu acho que sim. São 7 dias? Acho que são 7 dias, né? Eu acho que sim, eu posso estar enganada, não sei, eu não sou formada no departamento da Netflix. Eu realmente me esqueci dessa parte em si. Mas eu vou estar falando o que eu achei. Eu não me preparei, eu simplesmente liguei a câmera aqui e vou começar a falar. Quer dizer, eu me preparei nisso aqui, né? Porque ontem eu pintei a unha, não tá perfeita, mas pelo menos pra ficar... Aqui eu já tô saindo, por exemplo. Mas dá pra ficar um pouquinho mais bonitinho, botei uma blusinha legal, um cordãozinho, um brinquinho, tá saindo um jeitinho na franjinha mesmo que não tá aparecendo. Ai, tá bonitinha assim, deve ser minha franjinha. Se vocês olharem o delineado também tá muito certinho, ó. Aqui esse tá vindo pra cima e esse aqui tá reto. Ai, gente, a pessoa quando tenta um negócio que ela não é boa, fica desse jeito. Mas eu tô tentando. E eu estou enrolando. Vamos embora pro vídeo, né? Enfim, então vamos lá. Enola Holmes, pra quem não viu, a Enola, como tem o sobrenome dela, ela é irmã do Sherlock Holmes, mas também do Mycroft. Mycroft Holmes, Mycroft. Que é o irmão mais velho dele. E tava rolando toda uma polêmica, eu não me aprofundei muito, mas eu li alguns sites que a família do escritor, né, do Sherlock, eu tava dando uma olhadinha aqui e o criador oficial, né, do Sherlock é o Arthur Conan Doyle, e a família, direitos autorais sobre o personagem do Sherlock e Mycroft estavam processando porque até onde o Conan Doyle escreveu, né, o Sherlock começou como um personagem muito frio, sem sentimentos, e depois que ele passou e tal, porém o que ele tornou público foi o Sherlock frio, que não tem sentimento e tudo mais. E essa adaptação da Netflix mostra o Sherlock mais sentimentalista, então por isso gerou todo esse processo, pelo que eu entendi. E ele criou somente esses dois personagens, o Sherlock e o Mycroft, que mesmo assim só aparecem em 3 obras do autor, pelo que eu estava lendo. Não me julguem se eu estiver errado, por favor, pelo que eu achei. E a Enola foi criação de uma escritora norte-americana chamada Nancy Springer. E alguns sites chamam que começou com uma fanfic lá pra 2006, mas outros já falam, eu vi, né, que foi direto pra livros, então... Mas ela escreveu também os livros, e o primeiro livro fala justamente do caso do Marquês desaparecido. E diferenças que eu vi do livro, né, com a história em si. Eu não li o livro, mas... Tá gravando? Com base no que eu estava lendo nesses artigos, é praticamente as mesmas coisas, mudando algumas coisas, assim, como a idade da Enola, que é aquela tá às vésperas do seu 14º aniversário, não é isso? Isso, e no filme ela tá às vésperas do 16º. Eu acho que eles fizeram isso justamente para as pessoas se identificarem mais, porque eu acho que, assim, na atualidade, né, uma menina de 14 anos já tem que tomar essa responsabilidade que a mãe dela queria ensinar a ela e tudo mais. Claro que eu não tô aqui pra bater um tabu que pessoas menores, sei lá, de 18, 16 anos não têm maturidade. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, antigamente, né, até se você olhar as próprias obras da Disney, a Branca de Neve tinha 14 anos, pelos registros oficiais que dizem, né? E o príncipe já era maior de idade, porque naquela época era mais assim, tinha esse negócio, né, da mulher ter uma idade pra se preparar pra casar e tudo mais, então era muito comum moças mais jovens se casarem com moços, né, que já mais de idade e tudo mais, e elas tinham que se preparar desde muito novos, e hoje em dia nós vemos que isso mudou. Claro que temos jovens já com 14 anos que já namoram, né, já moram junto e tal. Muitas vezes, infelizmente, não dão certo, não só menores de idade, mas maiores também, né. Enfim, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas nós sabemos como tá a situação atual, né, em vários quesitos, mas puxando para esse lado, né, da vida das mulheres, né, de hoje em dia. Tem esse lado aí, tanto obscuro, tem outras vertentes também, tem muitas coisas, enfim, que agregam pra essas coisas todas acontecerem, mas eu acho que por isso eles
mudaram pra 16. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, mas eu sei, só 2 anos, mas pelo menos pra dar esse ar de maior, né, maturidade, porque ela tá mais próxima ali dos 18, sabe, com 16 anos lá nos Estados Unidos você já pode tirar uma carteira de motorista, eu não sei se outros países podem, então talvez seja por isso, porque simboliza, né, esse amadurecimento, então acho que por isso eles mudaram. Eu acredito que seja por isso, eu não vi isso em lugar não, mas assim, parando pra analisar agora, nesse momento, eu acredito que seja por isso. E assim, como eu disse, eu não li o livro, né, mas eu gostei muito do filme, imagino que o livro seja sensacional. E pelo que eu vi, tanto a Millie Bobby Brown, né, que é quem interpreta a maravilhosa da Enola, eu tô fazendo assim porque está parada a fotinha dela aqui na televisão. O intuito era ficar atrás, só que não dá, né, eu não pensei que a luz da televisão não ia ficar legal no celular e não deu pra fazer isso. Mas ela, junto com a irmã, liam muito esses livros, já tinha esse projeto de querer criar um filme, e a irmã dela mais velha falou que ele sempre imaginou a Millie fazendo. É Millie, né? Eu falei o nome da atriz errado, já pensou? Mas é isso mesmo, é Millie Bobby Brown. Eu não sabia, mas a família dela é dona de uma produtora que eu não me lembro o nome, mas eu sei que tem as iniciais do nome de cada um dos integrantes da família. Eu vi isso em outros canais do YouTube, então se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem procurar, tem vários canais muito bons, eu não vou estar lembrando o nome de todos agora. Se vocês procurarem, gente, vocês vão achar muito conteúdo, apontando curiosidades, esses casos mais aprofundados, porque realmente eu não me aprofundei para isso aqui, e sim eu vim falar o que eu achei, né? Como eu disse, acho que ninguém quer saber, mas vamos tentar, né? Vou botar aqui a opinião, porque aqui é um espaço que eu posso tentar me expressar. Então, mesmo que ninguém veja, eu vou estar vendo isso aqui no futuro e eu posso parar pra analisar o que eu tô falando. Bate no microfone, foi. E falar, gente, olha o tipo de pensamento que eu tinha, né? Quanto que eu cresci de uns anos atrás pra até esse momento que eu gravei esse vídeo, quanto que eu evoluí ainda mais se eu estiver me equivocando, falando alguma coisa errada, ou então quanto que, poxa, eu tava num amadurecimento legal e parece que eu regressei, eu não continuei da onde eu tava, então vai ser como um ponto de referência pra mim mesma, sabe? Pra eu parar, pra olhar pra mim no futuro e falar se eu evoluí ou não, eu espero que tenha evoluído. Mas enfim, eu vi que foi a família dela que produziu e a intenção era lançar no cinema, só que todo esse caso da pandemia, né, e tudo mais que aconteceu, não foi possível e a Netflix se interessou. E aí, por conta desses negócios dos direitos autorais, a Netflix estava enfrentando um processo. São os filhos do vizinho. Falando que são gêmeos. Coisa mais fofinhas do mundo. Acho que tem 4 ou 5 anos. Ou 7. Não, acho que são 5. Acho que são 5, 4. Ai, eu não sei. Isso aqui são umas fofuras. E aí no elenco, como eu já disse, temos a Enola, que é interpretada pela Millie Bobby Brown, né? Que é nada mais nada menos. É a nossa Eleba de Stranger Things, né? E temos Calvin Harris, que interpreta o Sherlock Holmes, não é, gente? Eu tô me confundindo com os atores, tudo bom? Deixa eu ver aqui, elenco. Eu esqueço o nome, gente. Não me critiquem, tá? Eu tô dando uma conferida. Henry Cavill, foi isso que eu falei? Não. Acho que foi, né? Que interpreta o nosso Sherlock. E temos o Sam Claflin, que interpreta o Mycroft. E, gente, eu não tinha percebido, eu juro por Deus, que eu vi o filme, eu não lembro se eu vi o filme todo. Eu achava que os dois eram Sam Claflin. Aí depois que eu parei pra analisar, eu falei, não, mas eu acho que um é mais velho, né? E aí que eu fui ver que eram atores diferentes, porque o meu pai reconheceu e falou, ih, é um cara que faz o Superman. Eu não tinha percebido, tô péssima com fisionomia, tudo bom. E temos a Helena Bonham. Pronúncia. Helena Bonham Carter. Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Aprendi. E que é a nossa maravilhíssima Bellatrix de Harry Potter. Ela também faz a Rainha Malvada do Alice no País das Maravilhas. Enfim, ela faz vários personagens assim que marcaram muito a minha infância, né? Até adolescência, pré-adolescência. Ela faz a mãe do menino lá do Willy Wonka. Da Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão mais nova. Eu não vi a antiga, a original. Falam que é boa, né? Mas eu nunca parei pra ver. Tem muitos personagens. Ela também faz a fada madrinha da Cinderela. E, enfim, gente, ela é maravilhosa, né? Não tem nem o que falar sobre ela. Achei maravilhosa ter escolhido ela pra fazer o papel da mãe da Enola, pra representar, né? Essa mulher forte, essa mulher que corre atrás do que ela acredita. E assim como eu gosto muito também do Sam Calvin Klein, que faz o Mycroft. Ele tá bem chato nesse filme, né? Mas eu adoro o ator, como ele fez, né? Como Eu Era Antes de Você, Simplesmente Acontece, Jogos Vorazes, enfim, vários outros filmes maravilhosos.
Ele é muito lindo, por sinal. O Henry Cavill também é lindo, mas ele sempre vai ter mais, né? E temos um menino que faz o Marquês, que é o... Putz, grila, como pronuncia esse sobrenome? Pronúncia. Silent Louis Partridge. Louis Partridge. Partridge. English actor. Louis Partridge, English actor. Eu sei. E o Marquês, que ele é lindíssimo por sinal, né? Ô Jesus, que nenenzinho. Enfim, gente, tá, eu tô enrolando aqui e não comecei a falar sobre o filme em si. O filme da Enola, caso você não tenha visto, começa com ela narrando. E eu gosto muito desse tipo de filme que o personagem fala com a gente, ele faz com que a gente se sinta dentro do filme, que a gente seja um amigo da Enola, né? Que ele esteja ali do lado dela, acompanhando tudo que ela tá fazendo e tudo mais. E ela vai quebrando essa quarta parede, vai narrando tudo pra gente, contando. Desde o nascimento dela, por que o nome dela é Enola, porque a mãe dela deu esse nome pra ela. E ela vai contando que a mãe dela sumiu. E ela recrutou os irmãos dela, Sherlock e Mycroft, porque Sherlock é um grande detetive, né? Pra ver por que a mãe sumiu e tudo mais. Chegando lá, Mycroft, que tem dinheiro, afinal ele quer se inserir na vida política e tudo mais. Ele vê que o dinheiro que ele passava pra mãe dele, né, e pra irmã, como ele assumiu os negócios da família por ele ser o mais velho, depois que o pai deles veio a falecer, ele deixou com que a mãe tivesse a tutela da Enola até uns 16 anos, depois ele tomaria conta dela, né? Afinal, para a pessoa ser bem representada na época, as mulheres da família deviam ter um certo porte e tudo mais, ainda mais ele, e queria se inserir na carreira política, então a irmã devia estar bem apresentada. E quando ele chega lá, ele vê que todo o dinheiro que ele investiu não foi inserido na educação da Enola, na casa, não foi inserido assim, né? Porque a Enola é muito inteligente, a mãe não deixou de ensinar nada a ela, até autodefesa, ela ensinou arco e flecha. Enfim, gente, coisas que ela não aprenderia no internato, como nós vemos futuramente no filme, quando ele consegue mandar o spoiler. Mas não tanto. Se você ver o filme, você vai entender, né? Aí o filme é isso, ela recruta os irmãos, aí ela prova pra eles que ela pode não ter tido o ensinamento do internato, mas ela é assim, inteligente. Então ela vai pegando umas dicas que a mãe deixou ali pra ela, e ela vai procurando a mãe, até que chega um momento que ela conhece o Marquês sem querer, ela nem sabe que ele é o Marquês. E eu acho legal como o filme trata das coisas da época, e a Enola já tem uma cabeça muito avançada. Ela e a mãe, né, que instruiu ela a fazer isso, e um congresso de mulheres que tinha na época, que elas queriam ter direito a muitas coisas, né, que na época nós não tínhamos, como direito ao voto e tudo mais. Direito de se posicionar, falar, não, eu não quero ir pro colégio interno, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos. E elas querem correr atrás disso. E o jeito que a Enola encara tudo, tipo, por que eu preciso, por exemplo, usar um espartilho pra deixar minha cintura mais fina? Por que eu preciso parecer que o meu quadril é mais largo? Por que eu preciso me portar desse jeito? Saber usar luva, chapéu, sabe? Essas coisas todas. E é um grande questionamento, porque querendo ou não, tudo bem, o mundo meio que é submetido a seguir um certo padrão, né? Quando você é criança, você não tem noção tanto. Algumas crianças já são muito bem decididas, porque os pais a permitem ser assim e também as ensinam. Mas muitos têm aquele padrão estabelecido, não é que tipo, você tá falando então que a culpa é dos pais. Não é isso, gente, mas a sociedade meio que molda, né? Ela vai moldando as pessoas, e você também pode moldar a sociedade de acordo com o tempo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito isso, assim, nunca me faltou amor, carinho da minha família. Eu não tinha muitos amigos fora meus primos, meus amiguinhos de rua, mas não eram amigos, mas alguns sim eram. Então, assim, eu não tinha muito, e eu ficava, será que um dia eu vou ter aquelas amizades igual nos filmes, igual no High School Musical, sabe? Que é rock, tal, a gente vai cantar, vai dançar. E eu sempre me reprimi muito, eu achava que eu não era capaz de fazer muitas coisas. A única coisa que eu era boa era estudar, então eu me garantia ali nas minhas notas altas. Quando eu tirava uma nota não muito boa, eu ficava tipo, dá pra passar, mas ao mesmo tempo, puxa, a única coisa que eu sou boa, sabe? Não é bem assim. E meio que quando você demonstra que você não é confiante, as pessoas se aproveitam disso pra fazer piada com você, tirar sarro. Eu não vou dizer que eu sofri um bullying assim, sabe? Mas querendo ou não, eu acredito naquilo, né? Falam assim, que você às vezes, para de pensar, tem gente em situação muito pior. Isso é verdade, né? Nós devemos ser muito gratos. Eu acredito em Deus. Não sei se vocês acreditam que estão do outro lado. Que estão do outro lado. Se tem alguém do outro lado. E eu sei que tudo que ele põe na nossa vida é porque ele sabe que a gente é capaz de superar, né? Mas há situações que a gente olha e fala, Deus, por que aquela pessoa tá passando por aquilo e tudo mais, mas
Sei lá, eu acredito que tudo tem motivo sim, eu não vou entrar nisso aqui, porque também tem situações que eu realmente não entendo. E às vezes você fala, né, pô, já tem tanta gente em situação pior que a minha, mas você não pode se anular, deixar de, sabe, deixar pra lá o que você tá sentindo. Como diz o livro do Pequeno Príncipe, a dor, ela precisa ser sentida. Eu não sei se é exatamente com as palavras, mas eu acredito que seja. Você não pode, porque aquilo vai ficando reprimido dentro de você, e era o que eu fazia na época. Tá muito barulho aqui, porque tá chegando gente, eu moro na casa de cima, e meu cachorrinho tá latindo no quarto com a minha mãe, que ela foi pra lá pra eu poder estar gravando aqui. Chegou um dia quando eu explodi na casa dos meus avós, que os meninos estavam brincando comigo, que até então eles achavam que essas brincadeiras não me ofendiam tanto, os amigos do meu primo. E eu explodi, eu comecei a chorar e tal, e minha mãe viu que era muito sentimento reprimido, porque mesmo sendo pequenas coisas na escola que as pessoas me zoam por causa do meu peso, por causa das minhas olheiras, por causa dos meus dentes que estavam começando a entortar na época, hoje eu já usei aparelho, né, então hoje em dia eles estão mais certinhos. E eu não sabia me cuidar, eu não sabia cuidar do meu cabelo, eu também não ligava, eu achava isso que era uma coisa, uma bobeira, não, sabe? Às vezes eu gostava de me sentir bonita, outras vezes não. Não sabia me maquiar, então eu me sentia muito mal. E eu falava, poxa, é isso mesmo, não vou sair daqui e tal. Eu não vou evoluir, eu não vou crescer. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu era mais do que só uma pessoa inteligente. Porque eu comecei a tomar consciência disso através de tantos filmes que eu vi, alguns livros que eu li, eu não li muitos, mas os que eu pude ler. Através dos ensinamentos que eu tive, tanto na escola, com as matérias em si, com as pessoas, com os professores. Tanto pancada que eu tomei da vida, tanto ajudas, amizades que eu fiz, maravilhosas, todos os lugares. Alguns eu não tenho tanto contato, mas eu sei que se eu precisar eles vão estar ali pra mim, igual eu vou estar pra eles. Outras mais próximas que eu falo todos os dias, e até eu fico muito feliz que eu fui pra faculdade e fiz amigos incríveis, também assim, uns mais próximos, outros não tanto, mas eu sei que são pessoas boas. Claro que há as formações de panelinha sempre há, você sempre vai se identificar mais com um do que com o outro, mas no total são pessoas boas. Algumas têm umas atitudes que eu não concordo muito, eu acho isso comum, né, é normal acontecer, mas é a vida. E, cara, eu fui passando a me aceitar mais do jeito que eu sou, passei a aprender a me cuidar mais. Eu sinto que eu ainda preciso aprender muita coisa, essa franja aqui, por exemplificar muito isso. Mas, sabe, até aí hoje em dia eu me posiciono mais com a minha família, quando eles falam umas coisas que eu falo, poxa gente, às vezes esse pensamento não tá muito certo, ou então eu concordo, eu respeito o que vocês falam, mas eu não concordo, ou então, eu já concordo com esse pensamento de vocês, e aí eles me moldam com algumas coisas que eu não sabia. Então acho que é importante ter essa troca com a pessoa. E parando pra analisar isso que a Enola faz, de estar conversando com a gente, ela meio que proporciona essa troca pra gente. Eu acho que também pode ser levado como isso, eu não sei, mas uma sacada inteligente do filme de demonstrar essa troca, porque ela dá uma visão pra gente, e a gente passa a refletir, a gente pode ali começar a pensar junto com ela, de acordo com as coisas que ela tá passando. E pensar tanto que a sociedade já evoluiu, mas o quanto que ela ainda precisa evoluir, porque ela evoluiu, mas tem pontos tão negativos que não era mais pra ter, sabe? Tantos, assim, pontos que poderiam melhorar, coisas que estavam no caminho e pararam um determinado tempo, ou então nem chegaram a evoluir, ou então as pessoas só entortam aquele ali, vai, tipo, tá indo por aqui a pessoa, mas eu entendi outra coisa, sabe? Distorce o que tá aprendendo. Então, tem muitas coisas que ainda precisam ser mudadas e todas nós precisamos ser Enolas, precisamos ir na cara e na coragem, nem sempre nós vamos ter os nossos pais para nos guiar, né, infelizmente, porque uma hora a gente vai ter que crescer, a gente vai ter que abrir nossas asas e ir no nosso caminho. Eu não tô falando pra gente ignorar, vamos embora, nunca mais olhar pra trás, não, mas a gente precisa crescer com o nosso próprio esforço, até pra estar retribuindo, né, no meu caso, eu quero muito retribuir meu pai e minha mãe por todo o amor, tudo carinho. Eles não pediram isso, mas eu sinto que eu preciso proporcionar isso a eles. Você poder olhar e ver que você conquistou coisa com suas próprias mãos, que você pode sim mudar a sociedade que um dia já te mudou, e ela pode continuar te mudando, desde que seja pra melhor. E você também poder retribuir com coisas boas, né, não é devolver na mesma moeda. Às vezes eu sei que dá uma raiva, mas a gente tem que sempre buscar dar um passo acima, né? A cara tapa, como dizem. Eu sei que é difícil, o sangue ferve em certas situações, mas a gente tem que tentar. Então eu acho que o filme proporciona muito isso pra gente. É uma reflexão de como esses pontos, né? Do que evoluiu, no que precisa, as coisas que estão erradas, as coisas que estão certas. Existem vários questionamentos ali dentro, se você parar realmente pra analisar. O certo affair que rola entre a Enola e o Marquês. Enfim, tem muitos pontos, assim, quanto que ela sofre quando tá longe da mãe, quando o irmão interna ela força no colégio, o cara que fica perseguindo, o cara do chapéu, o coco marrom.
Então, sabe, e todo aquele trama, tipo, mas quem que mandou, sabe, aquele cara ir atrás deles, e todo esse mistério representa as angústias, as incertezas que a gente tem na vida, pelo menos eu penso assim, agora nesse momento eu tô parando pra analisar. E às vezes uma pessoa que você menos espera pode pegar e te trair, né? Afinal, decepções ocorrem porque não são de pessoas que você não espera. Se for uma pessoa que você não espera, não é uma decepção. Você tá esperando aquilo acontecer. Então, a gente tem que estar preparada pra tudo, infelizmente, na cara e na coragem, né? Como eu disse antes. Eu tenho amigos que são próximos, outros nem tantos, e tem alguns que já passaram pela minha vida e não estão. Eu acho que é isso, né? No resumo da paróquia, foi isso que eu entendi. É uma grande reflexão sobre tudo. Eu não sei se eu deixei algum ponto aberto aqui, enfim, ou algo do tipo, se eu viajei muito na maionese, se tem coisas que vocês vão discordar de mim, afinal é normal discordar. Se for eu do futuro também, é normal, mas espero que seja uma discordância pra melhor, como eu disse, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém viu esse vídeo, né, por favor, deem um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, gente. Ai, não sei como finalizar, nunca sei. Então, beijinho, beijinho e tchau. Desculpa, eu falo muito mesmo.